bem, irmãos? Abrem suas Bíblias lá em Daniel. Daniel no capítulo 9. Alô. Daniel capítulo 9. Eu tenho feito minhas devocionais em Daniel já há algum tempo. Quantas vezes já li tanto para os estudos da volta de Cristo, quanto muitas leituras que já fizemos, e agora com a mensagem que eu preguei no último domingo do ano, né, que eu falei sobre essas características que vemos em Daniel quanto àquele posicionamento que ele teve em sua vida, lidando com todo tipo de oposição e hostilidades num mundo do seu tempo muito difícil. E vimos que é um exemplo claro e prático para nós, né? Claríssimo. E vimos que também que, aquela mensagem do último domingo, que o segredo mais conhecido da vida cristã, para você vencer os dias maus, saber firme, se opondo àquilo que não vem de Deus, aquilo que não está na palavra de Deus, com tanta pressão que a gente recebe interna, de dentro do meio evangélico, como externa, a gente tem um posicionamento firme e bíblico. Vemos que Daniel nos ensina que ele venceu as pressões dos seus dias com leitura bíblica e oração, o segredo mais conhecido da vida cristã. Não é? E aqui eu refleti esses dias na oração de Daniel, que cheguei a mencionar naquela mensagem. Hoje eu quero pensar com vocês aqui nos versos 1 a 16, ou do 1 ao 19. 1 a 16 é a mensagem do domingo de 2 Coríntios. Mas aqui é dos versos, capítulo 9, dos versos 1 ao 19. Vamos ler. Eu queria pedir que fazemos como fazemos domingo. São 16 versículos, daí eu vou ler o primeiro, um irmão levanta, lê o segundo, e vamos... Só tem que fazer bem alto por causa dos ventiladores, né? Para que todos possam acompanhar, mesmo assentados. O verso primeiro eu vou ler, os irmãos vão do 2 em diante até o verso 16. Verso 1, então, de Daniel 9, diz assim: Dario, ou Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medas, ou dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico.
Amém. Vamos mais uma vez orar. Bondoso Deus, muito obrigado. Mais uma vez te agradeço pela vida de cada irmão aqui. E peço, Pai querido, que possamos tirar os princípios deste tão precioso texto, Pai, para a nossa vida cristã. Pai, eu te peço essas bênçãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não tenho intenção aqui de trabalhar os detalhes ligados a este momento específico da oração de Daniel. Mas eu tenho muita intenção de nos fazer perceber que oração não é algo do Novo Testamento. Oração não é algo que nós só aprendemos ali em Mateus 5, que nós só aprendemos ali nos Evangelhos. Nós aprendemos, sem dúvida alguma, como orar aqui no Antigo Testamento. A postura do crente temente a Deus, que está em crise, está com problemas. Aqui o cenário é extremamente difícil. A nação de Israel está cativa. Daniel, por ir para as Escrituras, lê no profeta Jeremias as citações que são feitas lá de Deuteronômio 28 e Levítico 26, que fala lá que, olha, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados, prósperos, entrarão na terra, herdarão a terra. Mas se me desobedecerem, vocês serão punidos, serão disciplinados e passarão por um monte de aperto. Mas ainda assim, se arrependerem e voltarem o coração para mim, eu ainda restituirei vocês. Então isso tudo agora está vindo à cabeça de Daniel, que o texto bem claro, olha como é que começa o nosso texto. Na verdade, o começo é uma citação de Dário, né, que na verdade Dário é um título, porque aqui o rei que está assumindo aqui é Ciro, mas Dário é um título dado ao governante do Império Medo-Persa, que acabou de cair a Babilônia, com a morte de Nabucodonosor. Então assume Ciro, e Dário é um título. E nesse contexto aqui, continua Daniel dentro do contexto de uma liderança dentro dessa nação, dentre os escravos. E ele aqui, logo no verso 2, então começa o que eu quero tratar, propriamente dito, de respeito a como a oração, ela não é uma conversa isolada e sem um motivo, sem um propósito centrado em Deus. A oração que não está centrada em Deus, geralmente ela está centrada em mim mesmo. É por causa de mim, porque eu quero, porque eu preciso, e Deus é só uma ferramenta. Deus só é apenas que nesse momento Ele pode me ajudar. E muito comumente, se eu vejo que Deus não está me ajudando, eu logo começo a procurar recursos humanos para me socorrerem. Quando Deus não é o centro da minha oração, o motivo dela, nós perdemos muito facilmente o foco de quem é o provedor da nossa vida, relacionamento de dependência, de fé e de esperança. Aqui fica muito claro que Daniel ele compreende pelas Escrituras, diz o verso 2, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Ele tem informação
da parte de Deus através do seu profeta, qual é o problema? O problema é a desobediência. O problema é que o povo está recebendo a devida disciplina por causa da sua insensatez. Sabiam o que eram para fazer, o que era para fazer e não fizeram. E o povo está recebendo então o juízo que foi predito. Então ele se coloca em oração diante do Senhor, sabendo exatamente os motivos do porquê de 70 anos de cativeiro, que estão aí já acontecendo, se desenrolando. No verso 3, depois dele ter a percepção bíblica da parte do Senhor, o que o leva a orar é a compreensão de que pecado tem consequências. E a consequência aqui é a disciplina do Senhor. Isso não é falta de amor, não, isso é muito amor. Falaremos bem disso no acampamento do feriado de carnaval. Porque Deus disciplina os que ama. Muito mais fácil para Deus é dizimar essa linha de montagem e botar outra. Muito mais fácil do que ficar com a gente persistindo nas nossas teimosias, nas nossas insistências, no nosso maltrato, no relacionamento com Deus. Deus pacientemente nos corrige, nos disciplina e permite consequências das nossas escolhas erradas e decisões erradas. E ainda assim, Deus nos trata com carinho a ponto de, vemos no exemplo de oração de Daniel, que depois ele ter a compreensão de que, olha, e era muito comum naqueles dias, como Moisés fez muitas vezes, a nação pecava e Moisés se apresentava como representante de Deus pedindo perdão pela nação. Não está sendo diferente aqui com Daniel. Daniel está clamando pelo povo e ele se vê no meio de um povo, apesar de ser um homem que nós já vimos na mensagem do último domingo do ano, né? Que não há citação de repreensão para Daniel, apesar dele ter sido pecador como nós. Mas ele assume aqui uma responsabilidade de clamar pelo povo. Ele diz no verso 3, por isso me voltei para o Senhor, com orações e súplica, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Naquele momento, naquela realidade, naquele trato, naqueles dias, esta era a forma da pessoa se colocar como um pecador arrependido diante de Deus. Não vaidoso, no seu falar bonito, arrumado, na sua presunção de espiritualidade. Daniel tinha tudo para ser um cara, apesar de estar numa condição bem, como escravo, num contexto de uma nação escrava, ele estava numa posição bem superior a todos os outros. Ele se coloca aqui como o pior de todos, para clamar ao Senhor. Ele se coloca aqui em súplicas, com jejum, vestido em pano de saco e coberto em cinzas. Era a maneira de expressar a sua miséria, a sua compreensão de pecado, de arrependimento e a sua necessidade de perdão. Amados, quando das nossas orações, mesmo em nossas fraquezas, nós chegamos arrogantes diante de Deus. Nós chegamos muitas vezes como se Deus nos devesse. Como a gente se aproxima de Deus esquecendo que o pecador sou eu. Deus é o Senhor, é o Salvador, é o Redentor. Eu sou o carente da graça, da misericórdia. E Deus é o único capaz de me dar o que eu preciso. A gente chega com nossa altivez de achar que somos alguma coisa. Quando uma vez arrependidos, tendo a compreensão de que somos pecadores, não temos maneira melhor para chegar diante de Deus em súplica do que essa que Daniel nos apresenta. Em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. A questão é que se eu não venho a Deus em oração pela palavra do Senhor, eu venho por manias, eu venho por conceitos, alguma perda humana, algum tipo de prejuízo terreno, algum tipo de descontentamento humano. Aí a minha oração, ela em vez de ser uma declaração de dependência, ela é quase uma reivindicação de direitos. Mas quando eu vou para Deus a partir das Escrituras, do que a palavra de Deus revela de mim mesmo e do Deus que eu sirvo, não tem outra forma de eu chegar diante de Deus que não seja assim, com oração e súplica, com a minha natureza física enfraquecida pelo jejum, vestido em pano de saco, porque é a melhor forma de eu me apresentar diante do meu rei, e coberto de cinzas para mostrar para o Senhor o quanto eu compreendo a minha imundícia por causa do meu pecado. Essa é bem um resuminho do que esses símbolos aqui representavam. Cá para nós, não é muito comum a gente chegar diante de Deus assim. Né? E aqui a gente já pode perceber, até porque nós temos alguma tendência em alguns momentos a achar que Deus não nos ouviu. Deus ouve tudo. Tudo. Porque Ele não é obrigado a me atender de acordo com as minhas exigências.
mas Ele ouve tudo. Mas o texto continua. Lá no verso 5, terceira expressão, terceiro momento onde Daniel nos dá uma bela dica de como devemos nos postar diante de Deus em oração. No verso 5, Daniel não tem nada com essa briga aqui. Ele é pecador sim, mas o povo que está sendo preso tinha uma postura totalmente diferente da de Daniel em relação à obediência e temor ao Senhor. Mas o que ele diz aqui? Nós temos cometido pecado e somos culpados. Como é fácil dizer, Senhor, ele pecou, viu? Ele pecou, é por isso que eu estou nesse sufoco aqui. Por que a gente tem sempre alguém mais pecador do que nós ao nosso redor, né? Tendência que a gente tem de terceirizar a nossa responsabilidade pelo nosso pecado para alguém, né? Quando o pecador sou eu, o outro também é, mas eu respondo pelo meu pecado. E aquilo que eu venho a lidar com a minha vida não é por causa do pecado do outro, não é por causa do meu. E Daniel tem uma compreensão disso muito grande. Ele se coloca aqui na condição de um pecador confessando, Senhor, nós temos cometido pecado e somos culpados. A frase é extensa. Temos sido ímpios e rebeldes. É o povo do Senhor, é o povo de Deus. Não é o Israel que está sendo aqui lembrado por Daniel? O povo de Judá e Jerusalém, agora cativo da Babilônia, ou do Império Medo-Persa, que já conquistou a Babilônia. Temos sido ímpios e rebeldes. Nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus profetas, e assim vai. Que etapa importante da nossa oração é, Senhor, eu sou culpado pelo meu pecado. Tem misericórdia de mim. Eu creio que este é um momento muito especial da nossa súplica, tanto quanto nos apresentar diante de Deus, reconhecendo o quanto dependemos dele com súplica, jejum, pão de saco e coberto de cinzas. Obviamente, eu não estou falando para ninguém esse cobrir de cinza aqui. Esse cobrir de cinza é do coração. A nossa altivez, geralmente, ela não está externa, não. A nossa altivez está aqui, ó, está aqui, ó. Às vezes a gente vem humildezinho, mas tem uma vaidade dentro do coração que não cabe quase dentro da gente. Normalmente é só abrir a boca por uns 5 minutos que a gente percebe logo de onde vem a vaidade. Mas externamente, normalmente, a gente não a demonstra tão facilmente. Então essa atitude aqui é do coração. Não é para ninguém chegar aqui com pano de saco e cinzas, não. Mas é para ter um coração em panos de saco. É ter um coração com cinzas. Humilhado. Enfraquecido pela realidade de que nós somos pecadores e dependemos de um Deus Salvador. Então chega aqui no versículo 8. Na segunda parte, outro momento fundamental que nos falta demais. Já falei disso numa mensagem há algum tempo atrás. Irmãos, nos falta vergonha. Vergonha por pecarmos contra Deus. Daniel se rende aqui dizendo, Senhor, nós e nossos reis somos, nossos líderes e nossos antepassados, e estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. Irmão, já não se vê, a gente às vezes está tão acostumado a pecar que não se vergonha mais. Deus fez tudo o que tinha que fazer por mim, mandou o Filho dele perfeito, sem culpa, o Cordeiro sem mancha. Deus mandou Jesus nascer, viver e morrer como o seu sacrifício pelo meu pecado, e a gente não se envergonha ainda quando peca. Não nos envergonhamos mais. Eu louvo a Deus. Creio que, não estou falando para todos, não. Creio que tem pessoas piedosas aqui. Mas eu digo para você que muitas vezes eu me pego não tão envergonhado quanto devia com o meu pecado. Isso é que me torna pior. Daniel tem tanta convicção do dano que o pecado causa, que ele está falando aqui pelos nossos reis e nossos líderes. Mas eu creio que está falando muito do coração dele. Estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. Depois, no verso 11, ele vai lembrar o que diz lá em Levítico 26, Deuteronômio 28, né? Todo Israel transgrediu, aquela confissão, né? Aquela confissão com muita informação ou com mais informações, ou seja, ele tem essa compreensão
da realidade espiritual da sua vida e não está apenas lidando com o que ele enxerga. É uma oração centrada em Deus. É uma oração centrada na palavra de Deus, onde ele foi ser confrontado. Ele foi confrontado pela palavra de Deus, e não pelo que ele gosta ou não gosta. E aí no verso 14 vemos mais uma compreensão de Daniel sobre com quem ele está falando quando ele está orando. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós. Compreensão da justiça de Deus. Compreensão de que Deus não foi mau, não. Deus foi justo. Deus que eu fiz para vocês. Mas se me desobedecerem, vão receber disciplina. Eu não estou brincando de pique-esconde com vocês. Eu continuo Deus e vocês são os filhos. Vocês são os servos. Percepção clara de diante de quem ele está em oração. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. E ainda assim não temos lhe dado atenção. Eu creio que aqui, há pouco ele sentiu vergonha, acho que ele aqui está sentindo um grande temor. Porque ele sabe diante de quem ele está e treme. Eu creio que ele treme ao dizer, e ainda assim, Senhor, muitos ainda questionam, muitos ainda duvidam, muitos ainda não te tratam como o Senhor quer ser tratado e deve ser tratado. E aí no final do verso 15, nós temos cometido pecado e somos culpados. Mais uma vez, rendição. Rendição, eu me rendo. Eu creio que quando... já fiz para vocês também no passado, vocês devem lembrar que eu já botei alguns meninos aí, naquela posição de rendição na parede. Quem lembra disso? Passado aí, não é? Rendição, a pessoa que está se rendendo, ela está sem defesa, ela está totalmente desguarnecida, ela está se rendendo. Eu creio que mais uma vez, diante dessa confissão aqui, eu acho que ele está tremendo, quando ele diz, o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz, ainda assim nós não lhe temos dado a atenção devida, estou aqui por minha conta devida. Aí no finalzinho do verso 15, nós temos cometido pecado e somos culpados. Que coisa difícil, irmãos, é a gente ter a compreensão da nossa responsabilidade pelo nosso pecado, quando a gente terceiriza a nossa responsabilidade. Ah, mas eu pequei por causa dele. Eu pequei por causa de fulano de tal. Se ele não tivesse falado comigo assim, eu não tinha pecado. Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha feito aquilo. Mas peraí, eu recebi o Espírito de quem quando fui salvo? Eu acho que nós recebemos o Espírito de Deus. E junto com o Espírito de Deus, vem aquelas virtudes espirituais, aquele fruto do Espírito, que nos capacita, então, a lidar com qualquer situação que venha diante de nós. Se eu não tomo a atitude que deveria tomar, mediante a capacitação que recebi, ninguém tem culpa. Pode estar tudo acontecendo, me favorecendo, influenciando, me afetando, mas a decisão de pecar continua sendo minha. Ninguém me obriga a pecar. Eu peco porque eu quero. Eu não estou no céu, eu estou no mundo que jaz no maligno. O diabo é o príncipe desse mundo. Daniel tem essa plena convicção. Nós temos cometido pecado, somos culpados. Rendição completa. E agora do verso 17 em diante, é como se fosse a última parte da oração. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Daniel se colocando, Senhor, tem misericórdia, me ouve. Eu preciso que o Senhor me ouça. Tem misericórdia de mim. Eu creio que essa parte aqui nós costumamos a colocar em nossas orações, né? A gente quer tanto que Deus nos ouça, né? Essa parte aqui acho que nós sabemos bem. E não está errada, não. É bíblica. Vemos Daniel dizendo, Senhor, me ouve, por favor. Por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado, a questão do templo, né? Naquela realidade, o templo era o local da presença de Deus e estava arruinado pela devastação feita pelas nações pagãs, né? Então Daniel está se rendendo ao Senhor. Mas olha o que diz a metade do verso 18. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. É aqui, irmãos, eu creio que aqui é a grande dobradiça final desta oração de Daniel. Não estou pedindo ao Senhor porque eu estou sendo de alguma forma
eu mereço algum tipo de justiça própria, eu sou tão legal, eu sou tão crente, eu sou crente há tantos anos, sou tão espiritual. Não. Daniel podia falar isso aqui melhor do que qualquer um de nós. Não te fazemos pedido por sermos justos. Ele não conhecia ainda a beleza da justificação através de Cristo, né? Então temos que lidar com essa questão pactual aí também. Mas por causa da tua grande misericórdia, aí ele fecha. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age. Mas ele só chega neste ponto depois de fazer todas essas declarações que nós já vimos aqui. Ele só tem a coragem de clamar ao Senhor para que Ele ouça, perdoe, veja e haja. Porque ele já se colocou diante de Deus como aquele total, carente e dependente da intervenção divina. Ele completa: por amor de ti, meu Deus, não te demores. Por amor de quem? Por amor dele mesmo. Por causa do teu próprio nome, Senhor, tem misericórdia. Nós somos capazes profundamente de envergonhar o Senhor com as nossas atitudes. Tem misericórdia, nos resgata. Nos livra de nós mesmos. Por amor do Senhor, ouve, perdoa, vê e age. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amados, eu creio que nós temos aqui, sem dúvida alguma, enquanto a oração de Jesus ali em Mateus, ela é tão completa também nos princípios já neotestamentários da nova aliança, eu creio que aqui nós temos um tremendo de um modelo de oração na antiga aliança. Tremendo de um modelo de rendição que devemos aprender a orar com o nosso querido Daniel. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a não perder de vista isso aqui. Que você volte lá na sua devocional amanhã. Se preocupa com todas as implicações escatológicas que estão envolvidas aqui em Daniel 9, não. Olha como Daniel orou. É o que eu vou pedir agora por nós, que Deus nos ajude a orar como Daniel orou. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado, Pai, por esta tão rápida reflexão e tão profunda em seus efeitos, porque mexe naquilo que é fundamental para a nossa vida. Precisamos ir para a Tua Palavra e, a partir da Tua Palavra, nos render diante do Senhor em oração. Esta é a ordem das coisas. É assim que nós precisamos aprender definitivamente a nos relacionar com o Senhor. Se quisermos ser aqueles que o Senhor quer que sejamos, como crentes neste lugar, nesta cidade, nesta comunidade, no bairro onde estamos, ó Pai querido, precisamos aprender a ter a nossa oração centrada na Tua Palavra, centrada no Senhor. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos ajuda, ó Deus, a nos aproximarmos de Ti desse jeito. Como vemos o Teu servo Daniel se aproximando. Precisamos que o Senhor nos ouça. Precisamos da Tua intervenção. Somos totalmente carentes de Ti, mas somos culpados também pelo nosso pecado. E por isso, ó Deus, nos apresentamos aqui completamente rendidos. Que haja arrependimento, que haja súplica, quebrantamento, e em nome de Jesus nos ouve, vê, age, Pai, precisamos do Senhor. Por causa do Teu próprio nome, age, Pai, em favor do Teu povo eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos orar uns com os outros. Grupo de no máximo 4 pessoas.